Oi, chuchus da Pampam! Hoje nossa aula vai ser sobre os números complexos. Eu já vou dar um spoiler que se o seu foco é Enem e as provas da VUNESP, como Unesp, FAMEM e FAMERP, essa matéria não costuma cair muito, principalmente no Enem, mas se você vai prestar para o FUVEST, Unicamp ou outras provas, é um tema que é cobrado sim. Lembrando que como é um tema que está no nosso currículo, qualquer prova pode pedir, inclusive o Enem. Então a gente vai começar essa nossa aulinha com uma revisão dos conjuntos numéricos. Vocês lembram? É uma matéria que a gente vê lá no começo do ano com trigonometria. Então a gente tem o conjunto dos números naturais, que são os números positivos e inteiros. Abrangendo os números naturais, a gente tem os números inteiros, que é esse Z aqui, que são os números inteiros, ou seja, sem vírgula e sem fração, tanto os positivos quanto os negativos. Abrangendo todos esses números, a gente tem o conjunto dos racionais, que então tem os números positivos, os números negativos, os números inteiros, sem vírgula e sem fração, e inclusive os números com vírgula e com fração. Fora desse conjunto, a gente tem os números irracionais, que são frações e números com vírgula um pouquinho diferente. Enquanto os racionais a gente consegue prever o que vem depois da vírgula, os irracionais a gente não consegue, é igual π, que é uma sequência de números depois da vírgula que vai mudando, não tem nenhum padrão. E por fim, o conjunto que embarca todos esses números, que é o conjunto dos reais. Ao longo das nossas aulas a gente fala muito, não tem solução e é sempre dentro dos conjuntos dos reais. E agora a gente vai ver que na verdade não existe só o conjunto dos números reais. Existe uma coisa chamada conjunto dos números complexos, que a gente vai indicar com C. E esse conjunto tem todos os números dos conjuntos dos reais, ou seja, todos esses números que a gente já falou, e um pouquinho mais. E é exatamente esse o assunto dessa nossa aula de hoje, os números complexos. Ou seja, a gente vai ver muita coisa que a gente já viu, né, que faz parte do conjunto dos reais, mas a gente vai ver algumas coisas que são novidades. Uma novidade, na verdade a maior novidade que a gente vai ter, é o I. O I é o que a gente chama de número imaginário. E é muito importante a gente entender que o número imaginário, o I, ele não é uma incógnita igual às outras letras que a gente usava no conjunto dos reais. Pode ser que exista um exercício no conjunto dos reais que use o I como uma incógnita qualquer, aí é só indicar, mas quando é um exercício que a gente tem o conjunto dos complexos envolvidos, a gente tem que entender que o I não é só mais uma letra, ele tem um significado pré-estabelecido que a gente vai ver nessa aula. Como eu disse, é muito importante que a gente entenda qual que é o valor pré-estabelecido do I, porque ele é um valor importante pra gente quando a gente tem o exercício do conjunto dos complexos. É estabelecido, então, que I ao quadrado é igual a menos 1. I ao quadrado, I elevado a 2, é igual a menos 1. Lembrando da nossa aula de potência e radiciação, quando a gente tem um número sendo elevado ao quadrado, a gente pode passar ele para o outro lado, transformando em raiz. Então, é como se a gente tirasse a raiz do i ao quadrado e a raiz do menos 1. Dessa forma, a gente encontra que i elevado a 1, né, sem estar elevado a 2, é igual a raiz de menos 1. Então, agora que a gente já estabeleceu qual que é o valor do i, e esse valor não muda conforme o exercício, esse é o valor de i ponto, vamos aprender como que a gente vai usar ele e para que ele serve na realidade. Então, como exemplo, eu trouxe essa equação aqui para a gente resolver. A gente tem que achar o valor de x e a gente tem uma expressão de segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. E aqui a gente já vai aproveitar até para fazer uma pequena revisãozinha de equações de segundo grau. Eu particularmente prefiro resolver pelo método de Bhaskara, então é assim que eu vou resolver. O primeiro passo seria a gente encontrar o valor de delta, e delta equivale a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos relembrar um pouquinho o que significa b, a e c. Esses são os coeficientes da nossa equação, e coeficiente é justamente o número que vai multiplicar as nossas incógnitas. E a gente vai pensar bem na ordem, a, b e c. A é o número que multiplica x ao quadrado, b é o número que multiplica x elevado a 1, e c é o número que não está multiplicando nenhuma incógnita. E a gente sempre vai deixar um zero do outro lado da igualdade.
Então, quais seriam os coeficientes da nossa equação? Como eu acabei de dizer, a é o número que multiplica x ao quadrado. Como não tem nada aqui, é como se ele estivesse sendo multiplicado pelo número 1. B, como é a nossa segunda letra do alfabeto aqui, sempre pela ordem alfabética, é o número que vai multiplicar o x elevado a 1. Então, o B é igual a menos 2. Esse aqui é o nosso B. O C, terceira e última letra, seria o número que não está multiplicando nenhuma incógnita. Observem que a gente tem o mais 5, 5 positivo, não multiplicando nada. Então, esse mais 5 vai ser justamente o nosso C. O nosso próximo passo, portanto, é substituir aqui nossa expressão para encontrar o valor de delta, para assim a gente poder continuar o nosso Bhaskara. A gente já sabe que B é igual a menos 2, então a gente tem que fazer B ao quadrado. Menos 2 elevado a 2. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Então, menos 4 vezes 1, vezes 5. Portanto, então, delta é igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 é igual a 4 positivo. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Vezes 5 é igual a menos 20. Então, delta é igual a 4 menos 20. Então, a gente encontra que o valor de delta, na verdade, é igual a menos 16. Na nossa aula de equações de segundo grau, lá no começo do EAD, a gente viu que quando a gente tem um delta negativo, ou seja, um delta menor do que zero, a gente não tem nenhuma solução dentro do conjunto dos reais. E isso continua sendo verdade, eu não contei nenhuma mentira para vocês. Dentro do conjunto dos reais não tem nenhuma solução para esse problema, mas dentro do conjunto dos complexos a gente consegue seguir esse exercício. Então vamos ver como que funciona. A gente já achou o delta, para completar a Bhaskara a gente tem que fazer a segunda etapa, que é encontrar o valor de x. Bhaskara diz que o valor de x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a. É justamente essa parte daqui que vai explicar pra gente, justificar por que a gente não consegue nenhuma solução dentro do conjunto dos reais quando a gente tem um delta negativo, como a gente viu na aula de operações de segundo grau. Mas também vai justificar por que a gente consegue completar essa operação quando a gente tem um delta negativo dentro do conjunto dos complexos. Só dei uma limpada na lousa pra gente ter mais espaço para continuar a nossa conta. Então, a gente sabe que delta é igual a menos 16, e para achar o x a gente tem que fazer menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Como o nosso b, o coeficiente que multiplica x é menos 2, a gente tem que fazer menos menos 2. Menos menos 2 inverte o sinal e a gente tem 2 positivo. Mais ou menos, só copiando o sinal aqui de cima, raiz quadrada de delta. Como delta é menos 16, eu vou copiar a raiz quadrada e menos 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a é o número que vai multiplicar o x ao quadrado. E era 1, a é igual a 1. Então, 2 vezes o 1 é igual a 2. Como eu disse, a raiz de menos 16, ou seja, o delta negativo, seria o motivo da gente parar tudo. Também voltando na nossa aula de radiciação, quando a gente tem um número negativo dentro de uma raiz, a gente não tem uma solução para isso dentro dos números dos reais. Mas dentro dos números complexos, talvez a gente tenha uma solução. Vamos tentar eliminar esse menos, então, para que a gente consiga tirar uma raiz, porque a gente não sabe e não consegue tirar uma raiz real quando tem um sinal de negativo. Menos 16, na verdade, é a mesma coisa do que eu multiplicar menos 1 por 16. Então, eu posso falar que dentro dessa raiz eu tenho o equivalente à multiplicação de menos 1 vezes o número 16. Tudo isso continua dentro da raiz. Quando a gente tem uma multiplicação ou uma divisão, mas nesse caso é uma multiplicação, dentro de uma única raiz, as propriedades da raiz nos permitem falar que isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que eu colocar raiz de menos 1 vezes a raiz de 16. Tudo isso aqui é exatamente a mesma coisa. Raiz de menos 16 é a mesma coisa que a raiz de menos 1 vezes 16, que é a mesma coisa que a raiz de menos 1
vezes a raiz de menos 16. Então, quando a gente tem uma multiplicação de duas raízes, a gente pode colocar o produto dentro de uma raiz única. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente tem um número dentro de uma raiz, a gente pode decompô-lo através da divisão e multiplicação e dividir em raízes diferentes que estão sendo multiplicadas. Mas agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa é uma aula que a gente vai usar muito o i. Mas é importante a gente saber fazer o caminho inverso. A gente sabe que o i é igual a raiz de menos 1. E olha o que a gente tem aqui, a raiz de menos 1. Então eu vou substituir essa raiz de menos 1 justamente pela letra i. Então é muito importante que a gente saiba esses valores aqui dentro da nossa colinha, porque a gente pode usar tanto para entender qual que é o valor de i, quanto para substituir em uma conta que não tem o i, quando a gente precisar. Então eu vou deixar aqui em cima a colinha, que na verdade é só uma anotação do que a gente acabou de fazer, para a gente continuar seguindo a nossa continha. Então a gente sabe que x é igual a 2 mais ou menos raiz de menos 16, tudo isso dividido por 2. E a gente sabe que a raiz de menos 16 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes i. Eu vou puxar duas setinhas diferentes, porque aqui a gente tem duas opções de conta. A gente pode fazer 2 mais raiz de menos 16 e 2 menos raiz de menos 16. Então, a gente tem que fazer as duas contas para achar duas possíveis soluções. Então, o meu primeiro x eu vou escolher fazer com a conta de adição. Então, vai ficar 2 mais raiz de 16 vezes i, dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. E a nossa segunda conta, já que eu já usei a adição, agora eu vou usar a subtração, vai ficar 2 menos raiz de 16 vezes i, tudo isso dividido por 2. Observando esses nossos resultados aqui, a gente pode olhar para a raiz de 16. Raiz de 16, a gente já é familiarizado com ela, a gente sabe que 4 ao quadrado, 4 vezes 4, é igual a 16. Se 4 ao quadrado é igual a 16, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, a gente pode substituir raiz de 16 por 4 nas minhas respostas. Agora que a gente finalmente eliminou a raiz, a gente pode fazer essa divisão. A gente precisa avaliar se todos os nossos termos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, ok, todos são divisíveis por 2, então a gente pode realizar essa divisão. A gente vai dividir 2 por 2 igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. E repetindo o processo aqui embaixo nessa equação, a gente tem 2 dividido por 2, que é igual a 1, e menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, essas duas aqui seriam as nossas duas possíveis soluções para esse problema. Então, vocês viram que se a gente achasse um delta negativo em um problema de conjunto dos reais, a gente pararia e falaria que não tem solução. Mas, quando a gente tem o conjunto dos complexos envolvidos, o nosso i, ou seja, a raiz de menos 1, a gente consegue resolver esse problema até o final. Até esse momento, a gente fez uma grande revisão de operação de segundo grau e entendeu como aplicar o nosso número imaginário. E a gente também entendeu o que é o nosso número imaginário. E eu quero que vocês observem essa nossa colinha, que foi o que a gente conseguiu concluir esse problema. A gente tinha uma raiz de menos 16 que virou raiz de 16 vezes i, porque o i é a mesma coisa que raiz de menos 1. Então, sempre que você quiser resolver uma raiz que está negativa e puder usar os números complexos, você pode fazer dessa forma. Você vai decompor esse número em menos 1 vezes o número que está sendo multiplicado por menos 1, separar em duas raízes que estão se multiplicando, tirar a raiz do número real e deixar o i como número imaginário. Como o número imaginário nada mais é do que uma raiz quadrada, inclusive eu vou deixar aqui do lado uma colinha pra gente, i, que é o nosso número imaginário, é igual a raiz quadrada de menos 1, a potenciação desse nosso número imaginário pode ser muito utilizado, inclusive nos exercícios. E vocês vão ver por quê. Então vamos fazendo na sequência crescente. Lembrando das propriedades de potenciação, todo número elevado ao expoente zero é igual a 1.
e não é diferente para o número imaginário. Então, i elevado a zero é igual a 1. Outra propriedade da potência é que todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, continua sendo o mesmo número. Então, i elevado a 1 continua sendo i. I elevado a 2. Se i é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 1, a gente já sabe que i ao quadrado elimina essa raiz quadrada. Então, i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. E por fim, i elevado a 3. I elevado a 3 nada mais é do que a multiplicação entre i elevado a 1 e i elevado a 2, porque quando a gente multiplica as potências, a gente vai somar os expoentes. Então, i elevado a 1 vezes i elevado a 2 é igual a i elevado a 3. Dessa forma, então, a gente vai ter que multiplicar i e menos 1. I vezes menos 1 é igual a menos i. Então, vamos ver o que acontece quando a gente continua fazendo a potência de i. I elevado a 4 seria a mesma coisa que i elevado a 2 ao quadrado, ou seja, i elevado a 2 vezes i elevado a 2. Quando a gente faz, então, menos 1 vezes menos 1, fica mais 1. Então, i elevado a 4 é igual a 1. I elevado a 5 é a mesma coisa que eu fazer i elevado a 4 vezes i, que aí a gente consegue i elevado a 5. 1 vezes i é igual a i. I elevado a 6 é a mesma coisa que eu fazer i elevado a 3 vezes i elevado a 3. A gente soma os expoentes, 3 mais 3, fica i elevado a 6. Menos i vezes menos i é igual a mais i ao quadrado. I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, então i elevado a 6 é igual a menos 1. I elevado a 7 é a mesma coisa que eu fazer i elevado a 3 vezes i elevado a 4, porque daí a gente vai somar os expoentes, 3 mais 4, igual a i elevado a 7. Menos i vezes 1 é igual a menos i. Agora observem, a gente tem i elevado a 0, que é 1, i elevado a 4, que também é 1, i elevado a 1, que é i elevado a 5 também é i elevado a 2 é menos 1, i elevado a 6 também é menos 1, i elevado a 3 é igual a menos i elevado a 7 também é menos i. Daqui, a gente vai conseguir tirar um padrão que é muito útil pra gente. Percebam que, se eu dividir 4 por 4, eu tenho um resto 0. Resto 0, resultado 1. 1. Se eu divido 5 por 4, tenho resto 1. Resto 1, resultado i. Se eu divido 6 por 4, eu tenho resto 2. Então, o meu resultado vai ser menos 1. Se eu divido 7 por 4, eu tenho resto 3. Então, eu vou ter o resultado menos i. Então, seja qual for o número que está elevando a potência de i, a gente sempre pode achar o resultado dividindo o expoente por 4 e aí a gente substitui o expoente pelo resto dessa divisão, assim como a gente fez agora há pouco. Ou seja, sempre vai cair em um desses 4 modelinhos aqui. Os únicos 4 resultados possíveis para uma potência de i é 1, i, menos 1 ou menos i. Então, vamos supor que a gente ache um exercício que nos peça essa potência aqui, i elevado a 2020. É uma potência com um expoente muito grande, então não dá pra gente fazer i vezes i vezes i vezes i vezes i 2020 vezes. Só que a gente tem uma forma de resolver muito mais simples aqui. A gente vai dividir o expoente por 4 e vai analisar o seu resto. Então, a gente divide 2020 por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20, então a gente vai subtrair. 20 menos 20 é igual a 0. A gente abaixa esse 2. 2 dividido por 4 a gente não consegue fazer. A gente vai abaixar o 0. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20, então a gente tem aqui um resto 0. Não importa qual foi o resultado da nossa divisão, o que importa pra gente é o resto. Se o resto é 0, a gente substitui. A gente vai trocar esse expoente gigante pelo expoente 0. I elevado a 0, a gente já sabe que é igual a 1. E dessa forma a gente resolveu a potência i elevado a 2020.